Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder. E nesse vídeo daremos continuidade ao volume 2 da Light Novel de Overlord, O Guerreiro Negro. Eu espero que todos vocês curtam esse vídeo e não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos ao vídeo. Overlord Volume 2, O Guerreiro Negro. Capítulo 2, Jornada. Indivíduos fortes eram populares. Isso porque nesse mundo tinha monstros, e os humanos estavam na extremidade inferior da curva de força. Como resultado, os instintos inatos das mulheres fizeram com que elas desejassem machos fortes. Ah, não me diga que meus sentimentos por ela nunca vão florescer e dar frutos. Não, é impossível. Para começo de conversa, a flor sequer chegou a existir. Respondeu Nínia com um sorriso amargo ao recordar a reação de Naderal. Me esforcei em vão. Mas quem liga? O importante é continuar tentando e tentando e tentando. A insistência é a chave. Bem, ela é bem gostosa. Se ela fosse apenas um pouco mais gentil comigo, já seria uma grande vitória na minha vida. Ela é muito bonita. Na metade de sua resposta fria, Ginny notou que Fireia tinha um olhar receoso no rosto. Fireia Shi, tem algo errado. Ah não, não é nada. Olha. Lucrut sorriu lascivamente. Vai me dizer que está apaixonado pela Nabishan? Claro que não. Fireia respondeu com um tom desnecessariamente alto. Pela intensidade de sua reação, Peter sentiu que não deveriam continuar pressionando-o. Em vez disso ele disse, Lucrut, você está sendo rude. Pense antes de falar. Fireia parecia desconfortável e não sabia como responder ao sincero pedido de desculpas de Lucrut. Não, não é pra tanto. É só que, estou um pouco desconfortável. O Momon-san seria mesmo tão popular entre as mulheres. Veja bem, ele seria um sucesso apenas por sua força. Se isso não bastasse, ele parece ser muito rico, dada aquela armadura e as espadas que ele carrega. Ah. Fireia escondeu seu rosto com as sombras de seu cabelo. Com o tom de um veterano conversando com um novato, Peter perguntou cuidadosamente, tem algo te preocupando, o que é? Fireia realmente queria falar, mas se interrompeu no meio do caminho. O efeito repetiu-se algumas vezes, fazendo parecer um gago. Mesmo assim, Peter e os outros não o pressionaram, não havia necessidade de forçar uma resposta se ele não quisesse falar sobre isso. Não tardou muito, Fireia se decidiu e finalmente conseguiu falar. É porque eu gosto de alguém lá do vilarejo Carne, e não queria que ela se apaixonasse pelo Momon-san. Os espadas das trevas habilmente captaram a mensagem escondida dentro daquelas palavras, e então sorriram calorosamente. Tudo bem então, jovenzinho. O Oni-san aqui vai te ensinar uma incrível técnica. Peter deu um soco em Lucrut, que fez um gemido estranho. Os espadas das trevas não prestaram atenção ao olhar de agonia no rosto de Lucrut e foram confortar Fireia. Iluminado pelo esplendor da fogueira, o menino finalmente sorriu. Enquanto isso, um forte impacto perfurou o elmo de aço, assim como a testa abaixo. O corpo espasmou violentamente, e depois desmoronou como uma marionete cujos cordéis haviam sido cortados. A armadura de metal ressoou alto na noite. Ele rezou para que alguém ouvisse o som, mas ninguém iria ao distrito pobre de Errantel, que praticamente havia sido abandonado pelos moradores. Afinal, foi por isso que o cliente havia combinado de encontrá-los aqui. O homem olhou para a jovem mulher diante dele. No entanto, ficou claro que ele estava apenas tentando parecer corajoso. Ele perderá a vontade de lutar depois de ver a mulher matando casualmente 3 de seus companheiros. A jovem que havia assassinado seus colegas, sacudiu os saltos manchados de sangue. O Ishor se espalhou em todas as direções, e as lâminas recuperaram seu brilho frio. No fufufu, e ainda sobrou um. A mulher revelou seus caninos com um sorriso predatório. Por que tá fazendo isso? Ele sabia que era uma pergunta estúpida, mas o homem não tinha ideia do porquê isso estava acontecendo com ele. Esses homens eram desertores entre os aventureiros. O termo para eles era trabalhadores, ou trabalhadores do crepúsculo. Eles assumiram empregos que eram limítrofes, ou por vezes, ilegais. Isso pode ter sido resultado de algum tipo de ressentimento, mas ele nunca havia trabalhado nessa cidade antes. Nem tinha visto essa garota antes. Ah, por que eu fiz isso? Bem, é que eu queria ficar a sós com você, Oni-san. O homem não conseguia entender do que a garota estava falando. Ele piscou várias vezes e então perguntou, o quê? Como assim? Parece que o famoso neto da herborista não está em casa, eu queria que alguém os vigiasse para mim, e avisasse quando eles voltassem. Eu não posso perder tempo com essas tarefas chatas. Era só ter pedido isso logo. Você não pensou nisso antes. Trabalhadores como eles aceitariam de bom grado trabalhos ilegais, por isso ele não fazia ideia do motivo pelo qual essa garota os estava massacrando. Nananina não, você já pode ter me traído. Pagando tudo certo pelo serviço, jamais trairíamos o nosso empregador. E que tal isso? Eu gosto de matar pessoas, eu amo, fico maluquinha só de imaginar. Ah, e eu também gosto de tortura. A jovem acrescentou com uma risadinha. Depois de ouvir essa resposta absurda, o rosto do homem enrijeceu e ele disse, você é maluca. Por quê? Por quê? A voz da jovem mudou. O tom de brincadeira e provocação de agora foi embora. Será que já me perguntei o porquê? Talvez tenha sido porque meu trabalho envolve matar muitas pessoas? Talvez tenha sido porque eu fui constantemente comparada ao meu incrível irmão mais velho, como eles amavam ele ao invés de mim. Ou como eu fui estuprada constantemente antes de me tornar forte. Porque meus amigos morreram na minha frente. Ou talvez seja porque eu errei e fui capturada e torturada por vários dias. Peras da angústia aquecidas machucam, sabia?
Parecia que havia apenas uma menina diante dele. Mas num piscar de olhos, um sorriso floresceu no rosto da mulher. Brincadeirinha, bobo. Acabei de inventar isso, é mentira. Mentirinha nunca aconteceu comigo. E daí se fosse verdade mudaria algo? Eu sou assim porque muitas coisas se acumularam. Falando nisso, eu preciso agradecer o Kaji-chan por me ajudar a descobrir todas essas informações. Eu estou tão feliz que até iria no encontro com você. Enfim, deve saber quanto tempo é preciso até encontrar ajuda. A garota soltou seus estiletos, que foram puxados pela gravidade e afundaram no chão. A julgar pelo fio anormal, eles devem ter sido feitos de algo diferente de aço simples. Isso é Orixalcum mais precisamente, mithril envolto por uma liga de Orixalcum. Uma ferramenta muito boa. O fato de ela ter armamento tão exótico era um sinal da destreza da mulher. Em outras palavras, ele não tinha chance de vitória. Então, hora do próximo passo. Eu não posso te usar se estiver gravemente ferido, Oni-san. Mas o Kaji-chan pode curar você com magia divina. Não importa o quanto eu te machuque, o que significa que eu posso aproveitar a tortura quanto tempo eu quiser, né? Enquanto ela pronunciava aquelas palavras arrepiantes, ela tirou outro par de estiletos debaixo do manto. Estes devem servir. Desculpe se eu errar. Foi adorável o modo que ela mostrou a língua para ele. Mas a imundície e escuridão de seu coração deixava tudo grotescamente retorcido. O homem virou as costas para ela e correu. Embora tenha ouvido um suspiro exagerado de surpresa da jovem mulher, ele ainda correu como se não houvesse amanhã. Ele tinha orgulho de seu senso de direção e o usou ao máximo enquanto corria pela escuridão. Em meio ao vento chicoteando seu rosto, houve um ruído alto atrás dele, seguido pela voz calma da mulher. Muito lento. Uma dor lancinante encheu seu ombro. Seu primeiro pensamento foi que ele havia sido esfaqueado por um estileto, e então uma sombra caiu sobre seus pensamentos. Era controle mental. O homem tentou desesperadamente resistir, mas isso só serviu para chafurdar sua consciência ainda mais na escuridão. A voz familiar de tom amigável veio de trás dele. Você está bem? A ferida é profunda. Não muito, está tudo bem. O homem sorriu quando se virou para encarar a voz amigável. Então é assim? Que maravilha! Um sorriso malévolo floresceu no rosto da jovem mulher. O grupo partiu ao amanhecer, seguiram um caminho escondido nas planícies. Em breve estaremos no vilarejo Carne. Os outros viajantes acenaram com a cabeça em resposta a Fireia, a única pessoa que havia estado no vilarejo Carne antes, exceto a Ins. Além disso, eles caminharam em silêncio. Fireia pareceu um pouco desanimado com isso. Um ar de estranheza pairava entre eles. A Ins, que foi a causa dessa situação, escondeu sua culpa debaixo de seu elmo. Nínia continuou espiando a Ins, e isso o irritava. Mas no fim foi tudo culpa dele, então não podia reclamar a respeito disso. Esse era o resultado do que ele havia dito na noite passada. Nínia pediu desculpas no café da manhã. Por sua vez, a Ins deveria ter aceitado o pedido de desculpas no local, mas por algum motivo, ele não conseguiu dizer uma coisa simples como eu te perdoo. Embora se sentisse um tanto mesquinho, a Ins não podia simplesmente deixar o passado no passado. Por causa desse corpo Undyad, minha mente também mudou. Depois de se tornar Undyad, suas emoções fortes foram suprimidas, mas as menos intensas não desapareceram. A melhor prova disso foi o tempo que durou sua súbita raiva. Os amigos de Ains ocupavam um lugar muito importante em seu coração. Embora se importasse profundamente com eles, Ains começou a sentir que não seria bom deixar as coisas continuarem assim. Ainda assim, não conseguiu dar o primeiro passo para mudar o clima. Isso porque ele podia deduzir calmamente as pequenas mudanças em seus sentimentos, como as de uma criança petulante. Assim sentia raiva de sua própria imaturidade. A única que se destacou neste clima estranho foi Narberal. Ela aparentava estar muito feliz por não ser incomodada por Lucrut, estava tão feliz que praticamente cantarolava de felicidade. O grupo avançou em silêncio e logo chegaram aos arredores do vilarejo Carne. Agora sim, parece bem amplo aqui, acho que não tem mais necessidade de ficarmos alinhados assim, anunciou Lucrut, aparentemente com algum outro motivo em mente. Um olhar para os lados revelou trechos de floresta cor de esmeralda ao redor deles, então a menção deliberada de estar em amplo espaço parecia um tanto suspeita. Além disso, serem guarda-costas sugeria que não podiam baixar sua guarda em uma área aberta, então mover-se em uma coluna como faziam agora era a escolha mais sábia. Mas todos sabiam que seu avanço silencioso e enfileirado não se devia a um senso de cautela coletivo dos aventureiros. É importante ficar alerta. Então vamos para o vilarejo primeiro. Isso aí. Precisamos ficar em guarda o tempo todo. Nunca se sabe onde vai ter um inimigo. Lucrut mudou para uma expressão mais séria como se em resposta às declarações de Peter e Ginny. Talvez um dragão possa nos atacar à distância, murmurou Nínia. Lucrut imediatamente respondeu. Quão azarado a gente tem que ser para encarar algo assim. Pensa bem como isso aconteceria aqui, Nínia. Tem razão, é impossível. As histórias de dragões perto de Errantel não passam de lendas. Embora eles digam que há muito tempo mesmo, havia um dragão por essas bandas que poderia abalar os céus e a terra. Mas nos tempos recentes, ninguém viu qualquer dragão assim. Se bem que eu acho que há um ninho de Frost Dragon, o dragão gélido, vivendo ao longo da Cordilheira Zerlisiana, rumo ao norte. Eles existiram no passado? De acordo com a escritura da luz solar, os dragões são os seres mais poderosos deste mundo. Em Yggdrasil, os dragões eram os inimigos mais fortes que se podia encontrar. Eles possuíam grande ataque físico e poder de defesa, resistência ilimitada e empunhavam numerosas habilidades e magias. Eles estavam em uma classe própria. Havia inúmeros monstros em Yggdrasil.
Entre eles, estavam todos os tipos de monstros nomeados e monstros de área, bem como supermonstros chamados inimigos mundiais. Mesmo uma legião, composta por 6 grupos de 6 jogadores cada, não teria muita chance contra essas criaturas inimaginavelmente poderosas. Além do Devourer of the Nine Worlds, o Devorador dos 9 Mundos, havia os 8 dragões, os 8 dragões, os Lords of the Seven Deadly Sins, os Senhores dos 7 Pecados Capitais, os Ten Great Angels of the Tree of Life, os 10 Grandes Anjos da Árvore da Vida, assim como 6 chefões conhecidos como o God of the Sixth Day, o Deus do Sexto Dia, e os 5 Rainbow Buddhas, os Budas dos 5 Arco, Íris do pacote de expansão, Valkyries ou Fall. Havia 32 monstros extraordinários no total, e era possível inferir o amor aos dragões pelo time de desenvolvimento do número de entidades dracônicas entre eles. Eu preciso ter cuidado se os dragões existirem. Os dragões poderiam viver para sempre de acordo com Yggdrasil, então não seria uma surpresa encontrar dragões com poderes incompreensíveis. Ah, alguém sabe qual o nome do dragão que poderia quebrar o céu e sacudir a terra? Ainz não era insensível o suficiente para perguntar indiferentemente a alguém rivalizando com ele, então ele apenas falou em voz baixa. No entanto, isso foi alto o suficiente para todos ouvirem, e Nina olhou para trás em resposta. Parecia com um casal apaixonado que havia brigado e procurava uma chance de fazer as pazes. Ainz lembrou-se de uma ocasião em que ouvirá um casal de namorados conversando em uma cafeteria, e não pôde deixar de comparar suas palavras com a situação atual. Dito isso, o semblante de Nina parecia um pouco mais brilhante, já que foi Ainz quem deu o primeiro passo. Os espadas das trevas em Fireia também ficaram felizes. Apenas Narberal permaneceu indiferente. Analisando a fundo, o constrangimento no clima esta manhã dificilmente a afetou. Eu não sei, sinto muito, mas vou procurar saber, e te falo quando voltarmos à cidade. Ah, não precisa ficar tão empolgado com isso. Tudo bem se não sabe, eu só estava procurando algo para dizer. Claro, ele não conseguiu dizer essas palavras. Ninia-san, pode mesmo me ajudar a descobrir quando tiver um tempo sobrando. Claro que sim, Momon-san. A maneira como todos a sentiram com satisfação exagerada, fez Ainz se sentir um pouco envergonhado de si mesmo. Poderia ter sido diferente se a situação fosse ao contrário, mas Ainz estava cheio de arrependimento como o mais velho dentre todos. Beleza, só mais um pouco e estaremos no vilarejo Carne. Essa foi a primeira coisa alegre que alguém havia dito desde a manhã de hoje, mas Fireia, que estava sentado na carroça, se levantou quase imediatamente. Todos olhavam para o vilarejo diante dos olhos deles. Era um vilarejo rústico na borda da floresta. Não havia nada estranho ou incomum. Nisso, então, o silêncio de Fireia era intrigante. O que há de errado, Fireia-san? Algum problema? Ah, nada, tudo bem. Só não me lembro de ver uma cerca forte como a que está à nossa frente. Mesmo? Mas parece uma cerca comum. Para falar a verdade, é até meio precária já que estão perto da floresta. Não é nada demais um vilarejo num lugar desses ter uma cerca robusta para proteger contra monstros, não. Pode ser que sim. Mas o vilarejo tem o sábio rei da floresta, então nunca se deram o trabalho de fazer uma. Todos olhavam para o vilarejo. O vilarejo estava cercado por uma cerca até onde podiam ver, e a cerca foi feita de toras bem resistentes. Que estranho, será que aconteceu alguma coisa? Ainz permaneceu em silêncio, mesmo depois de ouvir a pergunta desconfortável do rapaz. Anteriormente ele tinha vindo aqui como Magic Caster Ainz ou Algon, mas agora ele era o aventureiro Momon. Nina interrompeu, tinha uma expressão séria no rosto. Talvez eu esteja me preocupando demais, mas eu cresci em um vilarejo e ainda me lembro da vida lá. Então há duas coisas que acho suspeitas. A primeira é que os campos ainda não foram cultivados, e a outra é que eles já colheram parte do trigo. Eles olharam na direção que Nina apontava, e de fato parte do trigo já havia sido recolhido. Realmente. Parece que. Será mesmo que aconteceu alguma coisa. Ainz se virou para o grupo, todos com rostos desconfortáveis e disse, senhores, vamos lidar com isso. Nabi, fique invisível e explore o vilarejo com magia de voo. Depois de reconhecer as instruções de Ainz, Narberal se tornou invisível com magia e desapareceu. Pouco depois, eles ouviram o som da magia de voo sendo incitada, e Narberal não deixou mais nenhuma pista atrás dela. Os viajantes esperaram na estrada, e depois de um tempo, Narberal reapareceu onde ela havia saído. Os aldeões parecem estar se movendo normalmente no vilarejo, e eu não senti que estão sendo controlados ou ordenados. Os aldeões estão trabalhando nos campos do lado oposto a este. Parece que eu estava apenas sendo paranoico. Deve estar tudo bem. Então vamos indo em frente. Peter olhou ansioso para Ainz e Fireia, e ambos responderam afirmativamente. A estrada se estreitava à medida que avançavam, então eles tiveram que se formar em uma fila enquanto se aproximavam da entrada do vilarejo. Os campos de trigo em ambos os lados da estrada eram verdes como uma esmeralda brilhante, meneando suavemente ao vento. Os viajantes pareciam estar submersos em um lago de água verde. A carroça avançava com um ruído barulhento. Atrás dela, Lucrute fez um barulho de desconfiança e estudou atentamente os campos de trigo. Ainda não era a hora da colheita, mas os caules tinham mais de 70 centímetros de altura e eram tão impenetráveis quanto as profundezas do oceano. O que há de errado? Fireia perguntou de seu lugar na parte de trás. Há nada, talvez eu esteja imaginando coisas. Lucrute inclinou a cabeça, perplexo, depois acelerou o passo, aproximando-se de Peter. Nina olhou na mesma direção, e em seguida, alargou os passos assim que se certificou de que não havia movimentos suspeitos.
Os campos de trigo se estendiam pela estrada que levava ao vilarejo, como o mar engolindo a terra. Eles queriam cortar os talos para facilitar a caminhada, mas se fizessem isso, poderiam criar problemas desnecessários. Espero que os aldeões consigam colher tudo o que plantaram. Ou vai ser um baita desperdício. Peter tomou a dianteira do grupo, e por sua armadura se forçar contra as espigas, logo foi coberta de grãos de trigo. Sentindo que algo estava errado, Peter murmurou. Este era um aviso nascido de seus instintos, que foram aperfeiçoados através de incontáveis encontros com a morte. Afinal, grãos ainda verdes cairiam tão facilmente? Movido pelo instinto, ele olhou de volta para os campos de trigo, e viu um par de olhos os encarando. Era uma criatura pequena, seu corpo ainda menor enquanto se agachava no trigo. Embora seu rosto estivesse obscurecido pelos talos de trigo, evidentemente não era de natureza humana. Que? O chocado Peter queria gritar uma advertência aos seus colegas, mas a criatura um demi-humano falou primeiro. Poderia largar suas armas, por favor. O diminuto demi-humano já estava com a espada em mão, e não importava o quão rápido Peter se movesse, seu oponente ainda poderia esfaqueá-lo primeiro. Você aí, abaixe suas armas também, por favor. Poderia dizer às pessoas atrás de você para fazerem o mesmo? Não queremos ter que acertá-los com flechas. Havia sons fracos de outra direção. Quando ele olhou para a fonte desses sons, descobriu que havia um buraco maravilhosamente camuflado nos campos de trigo, com metade de um demi-humano saindo dele. O demi-humano estava coberto de hastes de trigo como mais uma camuflagem. Peter estava cheio de dúvidas. Parece que havia espaço para negociar com essas criaturas. Poderia poupar nossas vidas. Mas é claro. Basta se renderem, é claro. Peter ficou perplexo com o que fazer a seguir. Ele tinha que ficar na frente e se certificar de que as flechas não atingissem Fireia na carroça. Ele também precisava descobrir o número e a organização do inimigo. Verificar os objetivos da oposição também era importante. No momento, ele não podia se render, mas também não podia negar inteiramente a proposição do inimigo. Como se sentissem a indecisão de Peter, os dois demi-humanos ergueram-se das planícies com um farfalhar. Goblins. Nínia respirou. Os demi-humanos que estavam diante deles eram da mesma espécie que os goblins de ontem. Eles tinham seus arcos erguidos e seus olhos estavam afiados enquanto miravam. Eles deveriam lutar? Nínia, Lucrut e Ginny se entreolharam, refletindo sobre a situação. Os goblins eram inferiores aos seres humanos em altura, peso, força muscular e outros parâmetros físicos. Eles eram difíceis de lidar no escuro porque possuíam visão noturna, mas sob a luz do dia, eles não eram adversários terríveis para os veteranos do Espadas das Trevas. Além disso, eles tinham a Ins, que poderia cuidar deles facilmente assim como fez na demonstração do dia anterior. Peter estava confiante de que poderiam passar por um ataque de pinça, contanto que seus oponentes fossem goblins. No entanto, havia uma razão pela qual Peter não pôde tomar essa decisão imediatamente. Os seus instintos de aventureiro lhe disseram que esses goblins eram diferentes dos que ele havia lutado ontem. Simplificando, os goblins à sua frente pareciam treinados e experientes. Além disso, eles estavam em boa forma física. Em contraste com os goblins mal-nutridos e fracos de ontem, esses goblins tinham músculos bem definidos por todo o corpo. Ademais, os goblins arqueiros tinham uma excelente postura de tiro. Se os goblins de ontem eram crianças brincando com paus, esses goblins eram guerreiros adeptos de usar seus arcos. E por fim, suas armas eram bem feitas e bem cuidadas, facilmente rivalizando com as armas dos Espadas das Trevas. Assim como os humanos podem se tornar fortes através do treinamento, os monstros também. Demi-humanos como goblins certamente poderiam fazer o mesmo. Portanto, era bem possível que os goblins, diante dos Espadas das Trevas, fossem mais fortes do que qualquer inimigo metafórico com quem haviam lutado. Só então, uma voz cortou o vento soprando sobre os campos de trigo, e Lucruz olhou apressadamente para trás. Você me viu, hein? Um goblin tirou a cabeça dos campos e mostrou a língua para eles. Ele deve ter tentado se esgueirar para trás, mas suas habilidades furtivas não eram boas o suficiente para escapar dos sentidos de Lucrut, o Ranger. No entanto, a situação dificilmente melhorou mesmo depois de descobrir o infiltrado dos goblins. Um olhar calmo ao redor deles revelou movimentos ao longo dos campos de trigo, como se algo estivesse escondido dentro deles. Esses movimentos estavam centrados na carroça e lentamente se aproximaram. Eles estavam em uma situação muito ruim. Os Espadas das Trevas não conseguiram pensar em nenhuma maneira de superar sua situação atual. Ainz levantou a mão para impedir Narberal de matar todos eles. Depois de examinar os goblins, ele estava certo de seu palpite. Eles devem ser os goblins convocados das Horns of the Goblin General, as trombetas do General Goblin. Se a garota que recebeu aquela trombeta estivesse controlando esses goblins, ele teria que evitar antagonizá-los o tanto quanto possível. Se não fosse o caso, teriam que pensar em outra coisa. Mas no fim não eram adversários para Ainz e Narberal, então tudo bem. O Goblin olhou para Ainz, que estava firme como uma rocha, e disse: Ei, camarada da armadura completa, esperamos que não faça nenhum movimento repentino. Nós não queremos começar uma briga. Narberal se aprontou, mas Ainz a impediu de atacar. Com uma voz firme e cheia de cautela, ele disse: Relaxe. Se você não atacar, nós também não atacaremos. Obrigado por cooperarem. Esses camaradinhas aqui são fortes, mas não metem medo. Mas você, aí é um assunto diferente. O mesmo vale para essa dama ao seu lado. Só de pensar em ser inimigo de vocês dois arrepia, até os cabelos de onde pensava que não tinha. Ainz não respondeu, mas deu de ombros.
Enfim, peço que esperem um pouco, a Anne-san chegará logo. Quem é essa Anne-san que você está falando? Ela assumiu o vilarejo Carne. A agitação de Fireia se refletiu na surpresa óbvia nos rostos dos goblins. Fireia, tenha calma. Deve ser bastante óbvio quem tem a vantagem aqui. Além disso, há mais algumas esquisitices sobre o vilarejo com base nas palavras da Nabi-san. Espero que possamos evitar brigas, vamos entender a situação primeiro. Fireia foi duramente pressionado para esconder sua ansiedade, apesar das palavras de Ninha. O olhar de confrontação imediata em seu rosto tornou-se uma frustração mal contida. Ele cerrou os punhos com força e, em seguida, os abriu devagar. Ainz ficou surpreso e confuso com a intensa reação do rapaz. É verdade que eles viajaram juntos por pouco tempo, e ele não o conhecia muito bem. Mas Ainz não tinha ideia que Fireia ficaria com ânimos tão exaltados por algo assim. Era possível que este vilarejo não fosse apenas um lugar simples para colher ervas, mas que tivesse outro significado para ele. Ainz lançou um olhar duvidoso para Fireia. Por outro lado, os goblins pareciam ter sentido a raiva de Fireia e se entreolharam confusos. Acho que ele tá estranhando tanto que o vilarejo mudou. Ei, o vilarejo da Anne-san foi atacado recentemente por sujeitos vestidos como cavaleiros do Império. Estamos apenas de guarda. O vilarejo foi atacado. Ela está bem. Como se em resposta aos gritos de Fireia, uma garota apareceu na entrada, era escoltada por mais goblins. Ao ver a garota, os olhos de Fireia se arregalaram e ele gritou o nome dela com toda a força, Henry. A garota ouviu o grito e por sua vez o respondeu. Sua voz era gentil e cheia de bondade, como se estivesse se dirigindo a um amigo próximo. Fireia. Neste momento, Ainz lembrou o que ele havia ouvido antes. Parece que entendi errado a amizade dela com uma herborista da cidade, então era um homem no final das contas. E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!